Estamos de volta no Telenovelas Geral. Quem nós devemos imitar? Será que a gente pode bater no peito e falar, olha, me imitem. Ei, você, telespectador, imite o André. Eu tento sim imitar Cristo. E eu não sei se falarei isso, mas será que a gente pode bater no peito e fazer como o apóstolo Paulo fez? Isso reporta a gente à última pergunta, pastor Ezra, que eu estava falando, que era o seguinte. É normal a gente pegar uma pessoa que a gente aprecia, que a gente gosta, que a gente admira, e a gente começar a imitar ela. Isso no mundo da moda é fantástico. Se tem uma pessoa que você gosta, ela bota o cabelo de um jeito, usa uma roupa de um jeito, é natural até a gente querer fazer a mesma coisa porque a gente aprecia muito aquela pessoa. Ronaldinho, quando foi na Copa, botou aquele negócio tipo do Cascão. Toda criançada que gostava de futebol fez aquilo. Por quê? Porque gostam. Isso é normal, é inerente do homem. Quando eu venho para a igreja, a gente está falando de pastores que nunca se colocaram, talvez como o apóstolo Paulo falou, de falar, me imitem, mas eles são admirados pela sabedoria, pelo conhecimento da Bíblia, pela aproximação que tem com Cristo, enfim, talvez falam muito bem, se apresentam muito bem ideias, como eu citei ele no último bloco, o pastor Caio Fábio. E às vezes algum problema pessoal acontece com essa pessoa e as pessoas ficam sem norte, sem suas, assim como os discípulos de Jesus ficaram quando Jesus morreu. Ficou meio que agora. E aí? Morreu, acabou, vou voltar a pescar, eu vou embora. Como aconteceu? Vou voltar para a minha vida normal. Como é que se resolve? Como é que você vê essa situação nos dias de hoje, quando a gente tem referenciais? Só que hoje os referenciais não são só de ministro e de pastor. A gente, quando olha para alguém hoje, a gente olha 360 graus. Qual é o sapato que ele está usando? Como é que ele trata o filho? Qual é o carro que ele usa? Como é que ele vê as horas? Como é que ele fala? E a gente tenta imitar tudo. É normal isso. Do homem, não posso dizer, é pecado, é normal. Mas e aí? E quando tem algum problema? Porque o pastor, quando ele é referencial de tudo. E o filho do pastor, ele tem responsabilidade sobre o que o filho dele vai fazer? Aquilo se torna referencial para a igreja. Como é que você vê isso? A gente tem que falar a mesma coisa, né? Quando Paulo falou, e nós discutimos referenciais no nosso contexto social e contemporâneo, parece que nós desfocamos completamente o espírito da palavra de Paulo. Porque Paulo, quando ele diz, podemos talvez até criar uma figura para a gente entender isso bem. Paulo diz, a luz é Cristo. A luz que me ilumina é Cristo. Eu posso ser um ponto de refração dessa luz. Então, para me imitar, vocês terão que ter Cristo, como eu tenho, para refletir Cristo. Nesse sentido. Ele não falou de si, Paulo, humano, como se vestia, como andava, o que ele comia. Ninguém nem sabe o que Paulo comia. Jesus até a gente sabia, gostava de peixe. Né? Mas Paulo... Quer dizer, eu não conheço ninguém que quis imitar as algemas de Paulo. Mas nas algemas de Paulo, eu não quis, ele pregou a palavra de uma forma que ficou impregnada em nós. Quando nós vimos, por exemplo, lá quando Paulo foi preso e pregou para a guarda pretoriana, aquele momento foi maravilhoso, o princípio, para mim, do discipulado. Porque todos estavam algemados entre si. Ele falava para o vizinho falava para o outro, que falava para o outro, as perguntas voltavam a ele. Aquilo, para mim, foi o princípio do discipulado que nós usamos hoje, que cada um, evangelismo pessoal. Então, imitar Paulo, imitar Cristo no modelo de Paulo, é viver como Cristo gostaria que vivêssemos. Então, Paulo diz, e não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, essa ideia, esse espírito da palavra de Paulo, não foi nenhuma coisa assim de querer dizer que ele era melhor ou pior. Ele diz, eu busco isso. Então, eu acho que nós, pastores, temos uma responsabilidade muito grande. Nós não precisamos dizer, me imitem, porque isso você não precisa pregar. Você simplesmente viva Cristo, que as pessoas vão viver Cristo também, porque vê você vivendo Cristo. Essa é a questão. Agora, eu fiquei fazendo uma viagem com a minha mente aqui, né? Eu já não sou tão adolescente mais como era antes, mas eu me lembro dos meus referenciais espirituais, pessoas que eu conheci com 14, 15 anos. Eu não conheço nenhum deles que fossem famosos. Os grandes referenciais estão entre nós, mas anônimos.
porque eles não têm visibilidade. Mas isso não é necessário, de verdade. Essa é a grande verdade. Se nós formos conhecer pastores, homens de Deus, mulheres de Deus simples, que vivem de uma forma espiritual e têm uma conduta ilibada em relação a Cristo, em relação à vida espiritual, aquilo que ela tem como concepção e diferencial na sua vida, nós vamos encontrar referenciais maravilhosos. Se nós tirarmos os olhos da mídia, tirarmos os olhos da fama, tirarmos os olhos dos que se promovem e colocar naqueles que querem promover Cristo através das suas vidas. Então, a diferença é que Paulo disse exatamente isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A luz de Cristo que me foca reflete o próprio Cristo. E Paulo... E ele diz, eu estou ausente de mim. Eu estou ausente de mim, porque eu não sou mais eu, mas eu sou aquele em quem deixou entrar o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Quando Paulo se fez apóstolo da graça, foi para nos explicar algo que era inexplicável antes dele. Porque a graça de Cristo nos faz entender a cruz de Cristo na sua essência. Teve um legado, né? Exato. Teve um legado. Então, quando nós colocamos em nós pessoas referenciais, nós cometemos um erro terrível. André, Ou como deixamos que isso aconteça, porque é natural que as pessoas imitem mas a gente. Eu acredito nisso, eu acredito nessa naturalidade. Eu acho que desde que o ser humano é ser humano, ele procura um referencial, um arquétipo, alguém para imitar. Não tem como correr disso. O Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz, nós não nascemos prontos. Ou seja, nós precisamos ser lapidados durante a vida. Eu vivi uma experiência no projeto Madrugada do Carinho, em que um rapaz chamado Kleber se converteu. Ele era um cafetão, entregou a vida para Cristo ali na madrugada. E quando nós fomos nos despedir, né, o grupo se reuniu em torno dele e ele falou assim, eu queria falar uma coisa para vocês. Não me levem a mal, mas eu quero dizer isso do fundo do meu coração. Eu quero dizer para cada um de vocês que eu acredito mais em vocês do que no Deus que eu acabei de aceitar. Olha só. Por que ele falou isso para mim? Olha só. Porque a única forma visível de Deus que ele tem, ou de como ele deve proceder, somos nós, né? Aquilo que Jesus traz à memória, traz à lembrança. Vós sois deuses, né? Vós sois Elohim, ou seja, somos pequenas representatividades de quem é Deus. Quando a gente olha para Cristo, Cristo sempre será o nosso referencial, só que ele está textual. Agora, quando eu consigo enxergar um pastor, um professor, um filósofo, um papa, seja o que for, que consegue materializar algo que dá sentido à minha vida, eu vou atrás daquilo. Só que o que está acontecendo é que nós não estamos conseguindo construir uma comunidade pensante. Um amigo meu, grande amigo meu, uma pessoa muito querida, optou em ser ateu depois de ter experimentado a Cristo. Ele disse, agora eu tenho respostas para a minha vida que outrora eu não tinha. Mas ninguém talvez ensinou a ele a enxergar uma questão por vários lados. É nessa hora que o rabino, que o líder, que o mestre, que o discipulador faz sentido. Espera aí, deixa eu te mostrar um outro lado. Deixa eu te mostrar uma outra perspectiva. Vamos debater juntos, vamos discutir juntos. Por que eu creio dessa maneira? Vamos trazer perspectivas diferentes. Você está percebendo que ser discípulo, ser um talmide, não produz em você uma ausência de identidade? Eu acredito que eu tenho que entender como as pessoas pensaram antes de mim. Eu posso não concordar com nada que Spinoza diga, mas eu preciso entender por que ele disse aquilo. Eu não posso fingir que Paulo não cita Platão, porque cita. Então ele admira um homem que nem é da sua própria fé. Eu admiro, muitas vezes, discursos do Karol Wojtyla, do Joseph Ratzinger, do novo Papa, coisas relevantes. Gandhi não me faz mal, mas a questão é que eu faço uma leitura tentando focalizar os meus conceitos de fé. Então, o que acontece hoje dentro da comunidade cristã é que ela não aprendeu ainda a construir a maiêutica, né? O parto das ideias. Tem só uma outra coisa que eu queria levantar para vocês debaterem, e aí também eu não sei o quão as pessoas que seguem um pastor, que tem alguém, um líder como referencial, conseguem entender e separar que aquilo que ele prega, a palavra que ele fala é maior do que ele.
Porque às vezes, qual é um medo que eu estava falando, que eu citei em outros pastores que caem? É que quando cai, ele pensa, tudo aquilo que eu aprendi caiu junto. Só que o que eu falo quando eu falo da Bíblia, quando eu cito Jesus, quando eu cito a palavra de Deus, é muito maior do que tudo que eu vou ser um dia. Se eu cair, se eu me perder, tudo, aquilo que eu falei sobre a palavra de Deus permanece. E isso que às vezes é difícil as pessoas separarem isso. Porque quando eu falo é aquele, pô, é o pastor que falou aquilo, é dele aquilo, caiu, pô, tudo aquilo que ele falou, ele não vive, então é tudo mentira, e a vida é uma mentira, o que eu aprendi é uma mentira. Só que a palavra de Deus ela é maior do que nós. Vamos sair um pouquinho do contexto, Paulo. Vamos voltar um pouquinho no caso de Elias e Eliseu. Elias teve um caso sério de crise, uma crise de identidade muito séria. Elias teve uma crise de identidade que, se fosse nos dias de hoje, se um pastor tem uma crise de identidade como que Elias teve, a congregação basicamente toda se afunda. Ou então vai buscar outra igreja porque aquele pastor teve uma crise de identidade. Aquele pastor foi para a caverna, ele não tem o direito de ir para a caverna, porque ele é super-homem. Nem de mudar. E nem de mudar. Então Elias, ele vai para a caverna. Se esconde. Crise de identidade. Ele tinha outros discípulos. Só que ele tinha um que queria estar além de apenas aprender. Porque o discípulo, quando chega um momento, como o pastor mesmo disse, daqui a pouco ele assume uma postura de líder. Corta um cordão umbilical. Cortou o cordão umbilical. A partir daí, ele vai passar a ser um referencial para outras pessoas. Eliseu carregava água para Elias. Eliseu levava água para lavar os pés de Elias, para lavar o rosto de Elias, para lavar as mãos de Elias. E no final, o que Eliseu queria era a unção que estava em Elias, a capa que estava em Elias, independente se Elias teve uma crise de identidade ou não. Porque para ele, Elias ainda era o seu grande líder, o seu grande discipulador. O grande problema hoje é que as pessoas, quando pegam um líder que tem uma crise como essa, você citou Caio Fábio, um grande pensador, um cara magnífico, mas que hoje é marginalizado no meio evangélico, pela grande maioria. Como se não tivesse deixado um legado. Como se ele não tivesse deixado legado algum. Como se não tivesse deixado legado algum. O problema do Caio hoje é o que ele anda falando. Sim, mas aí vai ser guerra dele contra o outro lá. Entendeu? A gente não respeita o legado, às vezes, das pessoas. Esquece, porque a gente tem mania de esquecer as boas coisas. Quando eu coloco a gente, eu não estou... Eu vou pegar e fazer as minhas palavras a que o pastor teve ali, que eu não quero estar no meio dessa turma, tá? Mas, não generalizando, mas as pessoas esquecem dos feitos. Sim. Esquecem dos feitos muito fácil. Muito fáceis. Assim, quando eu vou fazer consultoria política, por exemplo, que um político diz para mim o seguinte, poxa, se eu der o terreno para o cara? Eu digo, se você der o terreno para ele, dê o terreno, construa a casa, dê os móveis e, por favor, não esqueça a tampa do vaso. Porque se você esquecer a tampa do vaso e vier um outro e der a tampa do vaso, é esse que vai levar o louro, a glória. É esse que vai ter tudo. Esqueceu-se quem deu o terreno, quem fez inacabado, fez de qualquer jeito. Isso aí. Então, porque deu a tampa do vaso, esqueceu de todo o restante. O grande problema das pessoas é esquecer dos feitos, do legado. Quando Paulo está ali preso, você vê que no final ele saúda a guarda pretoriana, toda a guarda pretoriana. Ele converte aquela guarda. Deixou um legado, deixou uma história. Ah, mas e o que Paulo fez depois? Não me interessa. Se Paulo tivesse errado, não me interessa. Para mim o que importa teria sido as coisas boas que ele fez. Ah, Pedro negou a Cristo. E daí, as outras coisas? Eu vejo pregadores pregando só em cima de erros dos grandes líderes, caramba. Será que não dá para a gente pegar as coisas boas que eles fazem? E isso serve para nós também, porque nós somos julgados muitas das vezes por pequenos erros que cometemos. E esquecem-se de muitas das vezes nós dobramos o nosso joelho de madrugada, subimos um monte, estamos levando o alimento de madrugada para aquelas pessoas da rua, levando o agasalho. E aí quando você comete um deslize, um pequeno erro, ou você no altar falou alguma coisa que desagradou alguém, pronto, você já não presta mais. Já não é referência. Perdeu a referência. Mas eu acredito que é um erro de quem se faz imagem, e eu agradeço a Deus porque eu tive referências, professores, líderes, pai, mãe, mas um erro que existe principalmente na comunidade religiosa é construir um arquétipo sobre-humano. Isso aí. É um pastor que não erra, infalível, que não falha, né? que não tem fraquezas. Aí eu olho para Davi, adúltero, cobiçoso,
Não é? Totalmente. Eu olho para Noé, um pinguço, né? E assim por diante. Não só isso, Eu deixa queria, eu rápido pastor. intervalo. Vamos lá, Depois a gente volta, até fala, porque as nossas volta e fala. estruturas hoje pastorais, porque quando a pessoa é pastor, querendo ou não, ela já é referencial. Pega a Bíblia, E ela não pode fugir disso. 10% ali não seria pastor hoje em dia. Né? Por causa de algumas estruturas eclesiásticas que a gente cria com o tempo, que eu até entendo. Mas vamos rápido intervalo, daqui a pouco a gente... a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco, porque é o seguinte, o pastor ele é referencial, aqui eu falei 360 graus, diferente do esporte. A gente falou de Pelé, a gente falou de Neymar, falou de Zico, mas quais besteiras que esses caras fizeram na vida? A gente não lembra, só lembra dos gols. Agora o pastor, se ele fez uma besteira, ninguém lembra mais do que ele pregou, só lembra da besteira que ele fez. Vamos para rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.